Todo paracetamol, a gente medica sempre uma gota por quilo? Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e essa informação é muito importante para quem tem criança pequena, porque o paracetamol é a medicação de escolha, né, para febre ali da vacina de 2 meses, 4 e 6, para criança pequena. Então, normalmente é a nossa primeira opção em medicação para febre em casa dos nossos bebês, das nossas crianças. E muitas vezes a gente pode correr riscos de medicar a nossa criança de forma errada se a gente leva ao pé da letra a ideia de que o paracetamol é sempre uma gota por quilo de peso. Então, gente, assim, nós temos várias apresentações de Tilenol, né, ou de paracetamol. Paracetamol é o genérico, o Tilenol é a marca referência, né? Não tenho nenhum conflito de interesse a respeito desse vídeo, né? Não trabalho com nenhuma indústria farmacêutica, mas é importante a gente entender como é que isso funciona para a gente saber como medicar os nossos filhos de forma segura, tá? Então, o paracetamol ou o Tilenol, que é a marca referência, paracetamol, o genérico dele, existe de várias apresentações, né? As apresentações mais comuns são o de 100 mg por ml, depois a gente tem o de 200 mg por ml, esses dois eles são dados em gotas. A gente ainda tem o paracetamol ou o Tilenol ou outras marcas, né, dele, do bebê, e a gente ainda tem o criança. Então, basicamente, a gente vai encontrar o paracetamol pelo menos em 4 apresentações orais em líquido, né? A gente ainda tem também a apresentação de comprimido, de 500, 750, mas isso não vai entrar nesse vídeo porque eles não é destinado aos bebês, né, ou às crianças pequenas. Resumindo, gente, importante pra gente lembrar. Então, via de regra, nós vamos usar uma gotinha por quilo do paracetamol ou do Tilenol quando ele é a marca referência, que é o de 200 mg por ml. Então, no vídeo você tá vendo aqui a imagem desse paracetamol de 200 mg por ml, a gente vai usar uma gotinha por quilo na hora da febre ou da dor do nosso bebê. Quando a gente tem ele de 100 mg por ml, como ele tem a metade da concentração, eu teria que dar 2 gotas por quilo. Então, por exemplo, um bebê que tem 5 quilos, eu vou dar 5 gotas de Tilenol em gotas de 200 mg por ml, mas se eu tiver o de 100 mg por ml, que muitas vezes é oferecido gratuitamente nas farmácias de unidade básica de saúde do SUS, às vezes existe essa apresentação também, eu vou ter que dar 2 gotas por quilo para essa criança, porque ele tinha a metade da concentração, entendeu? Então, olha que perigo a gente usar 2 gotas por quilo do de 200, eu vou estar dando uma superdose. E aqui, gente, já vou abrir um parêntese, né? Para nós entendermos que toda a medicação tem riscos, toda a medicação tem efeitos colaterais. E o Tilenol, o paracetamol, ele tem uma eliminação pelo fígado, né? E ele pode induzir, inclusive, hepatite e tudo mais. Então, a gente não vai usar medicação sem necessidade, sem prescrição médica, mas esse vídeo é um alerta para você que já tem uma prescrição, por exemplo, recebe uma prescrição do paracetamol de 200 mg por ml, mas tinha em casa, por exemplo, de 100, ou tinha o Tilenol bebê, ou tinha o Tilenol criança, que são os próximos que a gente vai conversar. E nesse caso, a forma de dar é diferente, tá? Quando a gente fala, então, do de 100 mg por ml, nós usaríamos, em média, 2 gotas por quilo, tá? Quando, até a dose máxima, né, de 35 gotas, se for o de 200 mg por ml, então ali nos 35 quilos, a gente para e depois não aumenta mais. 70 gotas se a gente estivesse usando, por exemplo, o de 100 mg por ml para uma criança de 35 quilos, por exemplo, né? É bastante gota mesmo, mas é a dose equivalente. Quando nós temos, por exemplo, o Tilenol bebê ou paracetamol bebê, que é aquele que vem com uma seringuinha dosadora, a gente esquece a questão de gotas por quilo e a gente vai partir agora para a seringa dosadora. Ele tem uma seringa acopladinha, que a gente não deve de perder, e a gente vai puxar ali no peso do bebê, né? Então você vai encontrar ali, por exemplo, né, o peso do bebê, o bebê tem 2 quilos, 3 quilos, e a gente vai pegar na seringa essa dose equivalente ao peso da criança. Digamos, por exemplo, que você tem um paracetamol bebê, que é esse de seringuinha, e você perdeu a receita. O que você faz? Você pode recorrer à internet, pegar, né, ao mesmo Tilenol que você tem em casa, confere ele com a imagem, ou vai numa farmácia, abre a bula, vê a seringuinha, vê quantos ml equivale àquele peso, faz um print e anota, e você pode usar uma seringa normal, pegando o ml equivalente ao peso do seu bebê, ok? E a nossa última informação é quando a gente tem o Tilenol criança, né? Ou o paracetamol criança, que daí ele é ofertado de copinho. Então ele não é em gotas, ele não é o de seringa, ele é o de copinho. Esse também a gente vai pegar o copinho, dando de acordo com com o peso da criança e a dose que a bula vai sugerir para vocês. Então não é gotas,
Não é em seringa, esse vai ser em copinho e a gente vai ter que ter esse copinho dosador. Da mesma forma, perdi o copinho que diz bem certinho para vocês o peso para a dose em ml, eu posso ir lá na farmácia ou ir na internet, pegar a bula desse mesmo medicamento, confere quantos miligramas por ml que a gente tem ali da medicação, confere se a apresentação é solução oral, que é em gotas, se a apresentação é do xarope, que é o criança, ou se é do Tilenol bebê ou paracetamol bebê, que é o de seringa. E aí a gente vai pegar a dose corretinha e medicar o nosso bebê com segurança. Mas o que é muito importante, gente, muito importante, sempre conversar com o seu pediatra, né? Ter uma primeira prescrição, como você vai seguir a partir dessa prescrição, conferir as doses, né? Ter atenção a respeito de quem medica essa criança. Se você medicou, avisar as outras pessoas da família que a criança foi medicada. Se ela tá com febre e vocês estão medicando com frequência, às vezes vale até a pena fazer um calendáriozinho, colocar ali o cheque com a hora do ladinho da caixinha do remédio para evitar que uma outra pessoa venha e medique essa criança novamente. A superdose de paracetamol, principalmente, gente, ela pode ser muito nociva e a gente tem que ter muito cuidado a esse respeito, tá bom? Então fica atento, né? Se ficou alguma dúvida ainda, você pode deixar aqui nos comentários, a gente vai conversando, tirando as dúvidas, né? O objetivo desse vídeo não é prescrever a ninguém, é alertar principalmente a diferença entre as formas de medicar as crianças, entre as apresentações diferentes de uma mesma medicação. E a gente usar, né, doses semelhantes de prescrição diferente pode trazer um risco para o seu bebê, tanto de medicar menos e essa medicação acabar não fazendo efeito, quando principalmente a nossa principal preocupação é medicar a mais. Caso tenha acontecido isso, tá? Você medicou a mais o seu bebê, você deu um remédio numa dose maior do que podia, você acabou dando errado, né? Não percebendo essa questão, o que a gente faz? Ou nós vamos procurar imediatamente o atendimento médico, ou você pode procurar o CIT, o Centro de Informações Toxicológicas da sua região. Normalmente, né, alguns hospitais universitários, algumas secretarias de Estado, de saúde, elas têm um local que você liga, esse telefone normalmente é gratuito, é importante a gente já conhecer, eu sempre passo isso para todos os meus pacientes, o CIT da nossa região, a gente entra em contato com eles, fala a dose que deu, o peso da criança e eles vão conseguir nos informar se essa dose e esse peso são ou não são perigosos para o nosso filho, se a gente precisa ou não procurar o atendimento médico, tá bom? Um beijo para vocês, espero que as receitas aí estejam sendo, né, cumpridas à risca e que a gente nem precise de paracetamol nem outra medicação para febre, mas a gente sabe que criança vai viver uma vez ou outra alguma intercorrência, precisar medicar e fazer isso de forma segura é o melhor, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!